Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no fim da tarde do primeiro dia da semana, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Continuamos a nossa aventura interminável, sem exagero, mas com um pouquinho de exagero, de tentar comentar os 150 salmos, versículo por versículo, com os padres da igreja. O título dessa parte do programa Luz da Vida, os salmos na nossa vida. Salmos, o livro de oração por excelência dos judeus. Salmo, o livro por excelência de oração de Nosso Senhor. Salmos, o livro de oração por excelência dos apóstolos da igreja primitiva. O livro de oração na Bíblia por excelência dos cristãos. Terminamos o programa anterior comentando um versículo do Salmo 3º, o Salmo redigido pelo próprio rei Davi, cujo título, Oração da Manhã, Confiança na Adversidade. Davi redigiu esse salmo quando fugia do seu filho Absalão, que queria vê-lo morto. Absalão odiava o seu pai. Morreu com esse ódio no seu coração. E é nesse contexto perturbador que Davi redige esse salmo. O contexto existencial do salmo é muito meu, é muito seu, é muito nosso. Confiar em Deus, a Ele recorrer, depositar no seu sacratíssimo coração nossas lamentações, nossas dificuldades, com confiança e certeza de que Ele é o nosso escudo, é a nossa glória. Ele eleva a nossa cabeça. Aliás, eu acabei de citar, quase que literalmente, o versículo 4, o último, que comentamos no programa anterior. Agora vamos ao versículo 5, com a palavra o rei Davi. Apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde de sua montanha santa. Nós cristãos lemos os Salmos sempre na perspectiva do Novo Testamento. É o Novo Testamento quem ilumina o Antigo e não o contrário. Quem pode dizer, para ganhar uma passagem para a minha linda Maceió a pé, qual foi a frase ou qual é a frase de Nosso Senhor que lembra: apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde de sua montanha santa? Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. Todo aquele que bate, se lhe abrirá. E em João capítulo 14, aqui é Mateus 7, versículo 7. Em João capítulo 14, versículo 14, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo farei. Contexto. A consciência de Davi, ao redigir essa frase, não deixa dúvidas, pelo próprio teor da frase. Assim que eu me dirigi ao Senhor, assim que eu pedi ao Senhor, o Senhor me atendeu. Ou seja, a prece do aflito, do angustiado, do lamuriado, a prece do arrasado, a prece do quase desesperado, chega aos ouvidos de Deus. O Senhor é sensível, é bondoso, é compassivo, diante do sofrimento de todos, particularmente do inocente, particularmente do indigente, daquele que não duvida do poder, da eficácia da ação do Senhor na sua vida, capaz de intervir nas adversidades mais aterrorizadoras. Agora vamos pedir a quem para explicar esse versículo 5 com a maestria que era própria dele, com a elegância estilística, com a linguagem rebuscada, com uma teologia extremamente elevada, senão o grande, o magnífico,
Santo Agostinho. Elevei a voz para o Senhor, não a voz do corpo, que se emite golpeando ruidosamente o ar, mas a do coração, silenciosa perante os homens, todavia clamorosa diante de Deus. Por meio desta voz, Susana foi atendida. Com tal voz, o próprio Senhor ordenou que se ore de portas fechadas, isto é, no segredo do coração, sem ruído. Não é exata a afirmação de que rezamos menos quando nenhuma palavra proferimos corporalmente, porque se rezarmos no coração calados, mas com pensamentos interpostos, alheios ao afeto do orante, ainda não podemos dizer, elevei a voz para o Senhor. Tem o direito de proferi-lo apenas a alma que, sozinha, e sem levar para a oração nada de carnal e de preocupações materiais, falar ao Senhor, lá onde só Ele ouve. Isso se chama clamor, devido à sua intensidade. Ele me responde de sua montanha santa. O profeta dá ao Senhor o nome de montanha, na passagem onde está escrito que a pedra deslocada, sem intervenção de mão alguma, cresceu até o tamanho de uma montanha. Mas isto não se pode referir à sua pessoa, a menos que tenha querido afirmar de mim, como de seu Monte Santo, ouviu-me desde que habitava em mim, isto é, na própria montanha. Seria, contudo, mais simples e fluente entender que Deus o ouviu por causa de sua justiça. Pois era justo que Deus ressuscitasse dos mortos o inocente, ao qual o bem fora retribuído com o mal, e desse aos perseguidores a condigna paga. Lemos, de fato, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Muito sugestiva essa intuição. O texto fala elevar a voz, mas não é uma voz perceptível pelos ouvidos, ou seja, uma perturbação sonora, é um clamor da alma. Por isso, certos clamores, e uma das personagens do Antigo Testamento que clama interiormente, mas ela não pronuncia nenhuma palavra, pelo contrário, ela fica apenas balbuciando, isto é, os seus lábios ficam mexendo, ela está chorando tremendamente. Quem lembra do nome da esposa de Samuel? Ana. Ela, então, clama a Deus, não consegue engravidar e acaba engravidando. A futura mãe do profeta Samuel, o seu pai, o pai de Samuel, vendo a sua esposa estéril que não consegue dar à luz, ironiza. Você está ficando louca? Você está bêbada, fora de si? Não, não estou. Ela não consegue. Nem também é necessário você pronunciar palavras para elevar a voz ao Senhor. É a voz do coração. É aquele clamor que palavras não definem e também não são necessárias. Você está gemendo no interior do seu coração, de carência, de vazio, de nada. Ou seja, você se sente um nada diante daquilo que lhe perturba, daquilo que lhe assombra, daquilo que lhe amedronta, mas você não tem outro recurso senão jogar-se, feito um louco, entre aspas, no abismo da consolação de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Vamos a uma outra interpretação, dessa vez pequenininha, do já citado Teodoro de Mopsuestia, nascido no ano 350 e morto no ano 428. Diz ele: a fé, que é muito forte, não permite hesitações em buscar a ajuda de Deus para si mesma e se aproxima com confiança para fazer a sua súplica. De fato, se a fé coloca o coração do homem nessa rocha inabalável que não permite que a chuva, a tempestade,
os ventos fortes, a procela, derrubem a casa. Essa imagem foi utilizada pelo próprio nosso Senhor. A fé faz com que você se aproxime com confiança. Esse tema também é bíblico, do trono da graça, texto que é citado pela carta aos Hebreus, diante daquele que vivo está a interceder por nós, sentado à direita do Pai como nosso intercessor. De fato, na tribulação, sem a fé, o nosso coração só sobra. Só sobra é com cedilha, só sobra, isto é, cai, desvanece, experimenta uma ruína completa. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Diz um outro salmo. É no sofrimento que a rocha inabalável da fé se revela com toda a sua pujança, com toda a sua grandeza, com toda a sua solidez. E é essa fé, é essa certeza, essa confiança que mantém a pessoa firmemente alicerçada na rocha que é Cristo, no rochedo que é Cristo, na pedra que é Cristo. Está terminando o nosso primeiro bloco. Você não saia daí, porque no versículo 6º, que vai ser abordado no segundo bloco, o tema continua, avança, aquele que clama ao Senhor e é imediatamente atendido, ele que é essa montanha, ele que é essa gigante realidade para a qual nós nos dirigimos, e levanto os olhos para os montes e digo, de onde virá o meu socorro, diz o Salmo 120. Continuaremos a investigar essa oração belíssima, recitada, redigida e recitada tantas vezes pelo rei Davi, num momento periclitante de sua vida, perseguido pelo exército do seu filho, odiado pelo próprio filho que ele gerou, Absalão. Até daqui a pouco. Não saia daí. A gente se encontra já já. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começa agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o Salmo 3º. O Salmo 3º foi redigido pelo próprio rei Davi, num contexto muito delicado de sua vida. Ele fugia de Absalão, seu filho, que o procurava para matá-lo. Ele está foragido, está angustiado, está perturbado, mas confia no Senhor. É uma prece a ser recitada em qualquer adversidade. O contexto existencial sofrido do rei Davi se identifica com o nosso quando seres humanos ou espirituais malignos nos perturbam, nos perseguem. Terminamos o primeiro bloco comentando o versículo 5 e cito: apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde da sua montanha santa. Vimos o significado dessas expressões com a admirável interpretação de Santo Agostinho. Agora vamos ao versículo 6. Com a palavra, Davi. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Há uma parábola que nosso Senhor Jesus Cristo dedicou ao sono, a dormir e depois a se levantar. Quem pode dizer qual foi a parábola? A parábola que envolve 10 mulheres e um noivo que está para chegar. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Num determinado momento, todas elas dormem. Depois ouve-se um grito, o noivo está chegando. Todo mundo se levanta. Vamos então repetir esse versículo? Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Agora,
do contexto histórico em que o livro foi redigido, o Salmo foi redigido, passemos agora para nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o sentido cristológico, o sentido que tem Cristo como centro, como critério de interpretação desse versículo? Ora, Jesus fala várias vezes da morte como um sono. Lázaro está dormindo, disse Jesus no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Então se ele está dormindo, ele vai acordar, etc. Lázaro morreu, diz nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, coitados na ignorância, não sabendo o que Jesus quis dizer com Lázaro adormeceu. Os apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, também se referem à morte como um sono, como um adormecimento. Adormecer no Senhor, morrer. Com a palavra Santo Agostinho, interpretando, é até desnecessário dizer, de forma brilhante, esse versículo 6, eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. É profecia a respeito de Jesus. Vamos então a Santo Agostinho. Eu que me tinha deitado e adormecido. Pode-se observar com acerto ter sido escrito eu, para denotar ter ele suportado a morte voluntariamente, segundo a palavra, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém m'a arrebata, mas eu a dou livremente. Tenho poder de retomá-la. Não fostes vós, disse ele, que me prendestes e matastes contra a minha vontade, mas eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Inumeráveis passagens das Escrituras trazem sono, ao invés de morte. Segundo diz também o apóstolo, irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere àqueles que adormeceram. Com acerto, interpreta-se adormeci, caí em sono profundo da seguinte maneira: permiti que me sobreviesse a paixão e se seguisse a morte. Que maravilha! O sentido cristológico desse versículo, eu que me tinha deitado e adormecido, ou seja, eu que morri e o meu corpo foi sepultado. O Salmo fala de Jesus. O Salmo é uma profecia do próprio Jesus para nós. Que intuição profunda! Vós não deixareis o vosso servo conhecer a corrupção, diz um salmo. Eu sei que o meu Redentor vive, diz o livro de Jó, diz o próprio Jó. Então vejam o significado completamente novo quanto à mentalidade do Antigo Testamento, porque encontra na paixão, morte e ressurreição do Senhor, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Que beleza, que maravilha. Pois bem, o Salmo aqui está falando de Jesus. Deitar e adormecer. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz o evangelista, citando essa citação literal do Salmo 30, versículo 6, em tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isso, expirou. Ou seja, morreu. Ou seja, adormeceu. Ou seja, entrou no sono profundo, não interminável, porque ao terceiro dia ele vai levantar-se. E quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Uma profecia misteriosa de nosso Senhor, que aliás tem vários significados. O primeiro, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu for elevado da terra, ou seja, do túmulo. Segunda interpretação, a ascensão. Quando eu for elevado da terra. Jesus Cristo subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai. Portanto, morte,
ressurreição e ascensão se inserem perfeitamente no mistério da elevação, no mistério da subida. Aliás, a subida está aqui nesse versículo. Levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Avancemos. Agora vamos a uma segunda interpretação do próprio Santo Agostinho, a que aludimos até agora, foi tirada da sua magnífica obra Comentário aos Salmos. Agora vamos à obra mais extensa de Santo Agostinho, talvez a mais famosa, A Cidade de Deus. Com a palavra, interpretando esse mesmo versículo, o grande bispo de Hipona. Os oráculos dos Salmos também não deixaram de fazer menção da ressurreição. Que outra coisa é o que se canta no Salmo 3 acerca da sua pessoa? Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Haverá alguém tão despido de senso que julgue que o profeta nos quis referir como alguma coisa de grande, o ter adormecido e o ter se levantado, se este sono não era a morte e o despertar a ressurreição, que convinha assim profetizar de Cristo? Aqui, mais claro, impossível. Ou seja, o Salmo 3, versículo 6, é uma profecia sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É evidente que uma pessoa que crê na ressurreição de Cristo, diante de uma interpretação formidável como essa, sobretudo naqueles momentos, e cito dois, pelo menos, dois, para não citar mais, de perda de um ente querido que acabou de falecer. Não importa o contexto, se foi morte natural, se foi morte provocada, se foi acidente, enfim. Para quem é que ele olha? O Salmo 120 diz: eu levanto os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Continua o Salmo 120. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí ele se lembra: espere, eu sou uma pessoa de fé. Eu não posso, sim, admite-se, e até é conveniente chorar, porque aquela pessoa amada não está mais conosco. Mas eu creio na ressurreição. Eu creio nesse movimento descrito no versículo 6 do Salmo 3. Deitar, adormecer, levantar-se. O Senhor em quem creio passou por esse movimento. Sofreu terrivelmente, entregou o seu espírito, adormeceu. Mas o último verbo não é adormecer. Versículo 6. Eu que me tinha deitado, adormecido, levanto-me. Essa é a lógica da ressurreição. Essa é a ordem das dores, dos lamentos, das lamúrias, das desgraças da nossa vida. A última palavra não é deitar. A última palavra não é adormecer. A última palavra é levantar-se. No nosso caso, não com poder próprio. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ou seja, deitado, adormecido, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Creis isto? Disse Jesus às irmãs de Lázaro. Uma delas diz: eu creio, Senhor. Eu creio. Está terminando mais um programa. Desejo uma semana abençoada a você. No próximo domingo, se Deus quiser, convido você no mesmo horário, com o celular, o televisor, o computador ligado, para continuarmos a reflexão, comentário, versículo por versículo do Salmo 3. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Uma semana cheia de graças para você e os seus entes queridos.